pessoal, sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel, professor Samuca da Química, sou homem com 27 anos, tenho a cor branca, cabelos pretos e olhos castanhos, tenho uma estatura mediana e hoje eu estou trajando uma calça preta e uma camisa preta do nosso querido Preveste UEA. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu vou utilizar uma TV interativa para as nossas anotações. Então vem comigo para a nossa aula de hoje. Meus queridos aprovados, nesta aula de hoje nós vamos trabalhar cinética química. Toda vez que você ouvir a palavra cinética, você vai relacionar com velocidade. E para começar a nossa aula, já vou chamar a nossa querida aluna Manu. Manu, qual a sua dúvida inicial da aula? Oi, professor, tudo bem? O que é a cinética química? Muito legal, Manu, excelente pergunta. Cinética química, pessoal, é o estudo das reações químicas. Você já percebeu, por exemplo, que quando a gente coloca um comprimido efervescente em uma água quente, ele vai dissolver muito mais rápido do que se eu colocar em uma água muito gelada? Isso, pessoal, é uma diferença aí que vai ser dada através de uma temperatura. Nós vamos perceber que alguns fatores podem influenciar nessa velocidade. E aí, Manu, toda a parte de velocidade de reação química, de absorção de um medicamento, de como as moléculas vão interagir entre si, quem vai fazer isso é a cinética química, perfeito? Então espero que eu tenha respondido a sua dúvida e as dúvidas do pessoal que está aí em casa. Então vamos para a nossa aula. Gente, para a gente começar aqui a entender, nós vamos lembrar que em uma reação química, nós vamos ter os reagentes químicos que vão interagir entre si para formar os meus produtos. É como se fosse um bolo. Primeiro eu coloco os ingredientes do bolo e faço minha massa, depois eu ponho para assar. No final eu vou ter o meu produto, que é o bolo. Então no início nós temos os reagentes e no final nós temos os produtos, perfeito? Isso é importante para a gente entender como a reação química vai acontecer. Então olha só, gente, existem duas formas de tratar a velocidade de uma reação química. A primeira é a velocidade com que esses reagentes interagem entre si e são consumidos. Guarda essa palavra, reagentes são consumidos. E também a gente vai entender e calcular como os produtos são formados. Então guarda essa outra palavra, produtos são formados, reagentes consumidos, produtos formados. Então, para a gente entender melhor, eu vou trazer aqui um gráfico para vocês. Nesse gráfico eu tenho gás nitrogênio e gás hidrogênio reagindo entre si, formando ali amônio, né? Pessoal, a gente vai notar nesse gráfico que à medida em que o reagente é consumido, olha a quantidade dele aqui, em que a gente vai ter, ó, esse reagente com a quantidade grandão e com o passar do tempo ele vai cada vez mais diminuindo. E na mesma intensidade em que ele vai diminuindo, a quantidade do produto com o passar do tempo vai aumentando. Então é isso que eu espero de uma reação química, que os reagentes reajam entre si à medida que eles começam a formar os produtos. Perfeito? Então olha só para a gente exemplificar uma velocidade de reação química, para a velocidade média, a gente vai pensar num carro. Imagina que você está dirigindo numa viagem daqui do estado, daqui de Manaus para o interior. Você vai percorrer 200 quilômetros em 4 horas. Quero saber qual a velocidade média em que você fez esse percurso. Para isso, pessoal, basta eu pegar a distância total que eu percorri e dividir pelo tempo total da minha viagem. Dessa forma eu vou ver, por exemplo, no nosso exemplo, que a gente vai percorrer esse percurso numa velocidade média de 50 km para cada hora. Então eu andei 50 km por cada hora que passou. Assim também, pessoal, é na reação química. A gente vai calcular a velocidade de uma reação através da variação da quantidade
de reagente ou de produto. Variação dessa quantidade pode ser o quê, pessoal? Concentração, número de mol, massa, mas essa variação vai depender do tempo em que ela é ou consumida ou formada. No nosso exemplo, por exemplo, eu tenho o quê? Se em 4 minutos a concentração de um reagente caiu de 1 para 0,2 mols, qual seria a velocidade média? Ou seja, eu preciso analisar o quanto dessa concentração variou e o tempo em que eu usei para ter essa variação, essa reação consumida, essa reação finalizada. A partir disso, a gente consegue calcular a velocidade média de uma reação química. Perfeito? Pessoal, agora nessa animação a gente vai ver a teoria das colisões, tá? Para uma reação química ocorrer, eu preciso que a minha reação, os meus reagentes estejam com uma energia suficiente e com uma posição suficiente. Então, eu posso ter uma colisão efetiva, por exemplo, aí na sua tela, oxigênio vai interagir com o dióxido de nitrogênio com uma energia suficiente e uma posição química favorável. A reação acontece. Agora, se eu tiver uma reação que eu tenho uma colisão não efetiva, isso significa que eu não vou ter a reação ocorrendo. Por exemplo, aí no seu vídeo está aparecendo, eu tenho aqui uma molécula que não tem energia suficiente, que a gente chama de energia de ativação, e também eu posso ter ali uma reação química que não está favorável geometricamente. Essa colisão é uma colisão não efetiva, então a reação química não vai acontecer. Então a gente sabe, por exemplo, que para a gente fazer um fogo, você está lá na sua casa, abrir o fogão, abrir a boca do meu fogão, o gás vai começar a sair. Gente, uma reação de combustão só precisa de combustível e oxigênio, perfeito? À medida que o combustível sai, ele já entra em contato com o oxigênio, mas o fogo não é feito se eu não fornecer para ele a energia mínima necessária para a reação química acontecer. Então o que você vai fazer? Vai apertar no botão do choquinho lá para quem tem um fogão elétrico. Ou você vai pegar um isqueiro e fornecer energia através de um outro fogo. Mas esse isqueiro precisou ser riscado, precisou de atrito para fornecer a energia de ativação. Então guarda essa palavra. Energia de ativação é a energia necessária para uma reação química ocorrer. Perfeito? Pessoal, dito isso, a gente vai aqui para a nossa primeira questão da nossa querida UEA, que diz o seguinte: o papel é um material formado por celulose, uma molécula com propriedades combustíveis. Tudo que pega fogo é combustível, tá, pessoal? No entanto, o simples contato do papel com o oxigênio do ar não é suficiente para iniciar uma reação química de combustão. Uma maneira de iniciar a combustão do papel é utilizar uma lente de aumento para convergir os raios solares para um ponto de uma folha de papel, como está aí na figura da sua tela. Então a mãozinha ele está usando uma lente, né, uma lupa, para pegar o sol e concentrar esses raios solares. E a questão vai te perguntar o seguinte, pessoal. Segundo a teoria das colisões efetivas, isso que a gente acabou de ver na nossa animação, o uso da lente de aumento inicia a combustão do papel por quê? Então, letra A, promove o aumento da superfície de contato entre a celulose do papel e o oxigênio do ar. Letra B, aumenta a energia de ativação do sistema. Letra C, faz com que os raios solares concentrem o oxigênio do ar em torno do papel. Letra D, aumenta a agitação molecular das substâncias reagentes, tornando as colisões mais eficazes. E por último, a letra E atua como catalisador, tornando a reação mais rápida. Então vem comigo que a gente vai matar agora. Olha só, pessoal, letra C não faz sentido, né? Porque ele está dizendo assim, faz com que os raios solares concentrem o oxigênio. Gente, o oxigênio está na atmosfera, eu tenho aqui oxigênio 28%. A lupa não vai concentrar oxigênio, né? Segundo, letra A também não faz sentido. Promove o aumento da superfície de contato entre a celulose e o papel. Eu não rasguei o papel, eu não peguei um papel maior, então isso não faz sentido, né? Depois a gente tem
aumenta a energia de ativação do sistema? Pessoal, não tem como aumentar a energia de ativação do sistema, tá? Apenas usando uma lupa. A energia de ativação, ela vai ser a mesma, independentemente de onde está esse sistema, perfeito? E por último, a letra E que a gente vai tirar aí, ó, atua como catalisador, tornando a reação mais rápida. Pessoal, não. Energia solar não vai atuar como catalisador nesse caso. Mas nos sobrou a letra D. Aumenta a agitação molecular das substâncias reagentes, tornando as colisões mais efetivas. Eu concentrei o calor do Sol, os raios solares, aumentei a partir dessa temperatura a reação, a velocidade com que as moléculas se mexem, fazendo essas colisões serem mais eficazes. Então a resposta correta, anota aí para tu não errar na prova, letra D, aumentei a agitação molecular. Então, gente, olha só. Opa, peraí, a Manu ficou com uma dúvida aqui na resolução da questão. Manu, diga lá qual é a sua dúvida que a gente vai responder agora. Professor, que palavras são essas que aparecem nas alternativas da questão do SIS1? Como, por exemplo, energia de ativação, teoria das colisões efetivas, agitação molecular e catalisador. Perfeito, Manu. Olha só, muito importante essa dúvida, porque a gente não tinha falado disso, né? Mas, gente, ó, isso aí que a Manu citou são o que a gente chama de fatores que contribuem para a velocidade de uma reação química. E olha só quais são eles. Temperatura. Quanto maior a temperatura, mais energia eu forneço para o meu sistema, mais rápido as moléculas vão ficar, porque eu vou converter energia na forma de calor para energia cinética, então eu vou converter para movimento. Depois eu tenho concentração dos reagentes, então quanto mais reagentes, mais disponibilidade eu vou ter para reagir, aumento a minha velocidade. Depois eu vou ter superfície de contato. O que é a superfície de contato, pessoal? Um comprimido de efervescente de vitamina C inteiro vai reagir muito mais lentamente do que se eu triturar ele, porque quando eu trituro, eu aumento a superfície de contato, então a água vai arredondar ali aquele comprimido de uma forma muito melhor, eu vou estar aumentando a superfície de contato. E por último, a presença de um catalisador. Para a gente verificar isso, ó, o que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. Então aqui, pessoal, eu tenho a reação química acontecendo sem catalisador. E se eu uso um catalisador, olha só, a energia de ativação diminuiu. Então, aqui, a minha diferença de energia que eu preciso, o choquinho lá do fogo, ele vai ser menor com o uso do catalisador, acelerando a reação química. E por último, pessoal, partindo da dúvida da Manu, a gente vai responder nossa última questão da aula de hoje, ó. A boa digestão dos alimentos favorece o melhor aproveitamento dos seus nutrientes e deve ocorrer de forma rápida, permitindo o esvaziamento gástrico e o bom funcionamento intestinal. Os médicos recomendam evitar a ingestão de água ou líquidos de modo geral durante as refeições e mastigar bem os alimentos antes de engolir. Considerando-se que no processo da digestão ocorrem reações químicas envolvendo o suco gástrico e o bolo alimentar, a ingestão de líquidos tem a lacuna para a gente preencher o que acontece com a velocidade das reações, e a mastigação causa o que, pessoal? Da velocidade das reações. Porque com a mastigação, a superfície de contato dos alimentos para interagir com o suco gástrico, e aí você vai responder. Pessoal, olha só. Quando eu ingiro líquido, eu causo a diminuição da velocidade da reação. Quando eu mastigo, eu aumento a superfície de contato, aumento a velocidade da reação. E quando eu faço isso, eu aumento a velocidade. Portanto, resposta correta, letra C. Pessoal, na aula de hoje a gente viu cinética química, que é um assunto muito importante para o SIS1. E, por favor, não esqueça de baixar o aplicativo do Preveste UEA e acompanhar todas as nossas aulas nas redes sociais. Com isso, eu me despeço de vocês, meu muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.